Dá uma olhada nessas imagens. A revolta dos torcedores do Bayern de Munique com o presidente do clube, Herbert Hainer, tinha a ver com a insatisfação deles em relação a um patrocinador e com a imagem que o clube estava mostrando ao mundo. Essa treta durou alguns anos e foi um dos grandes exemplos de como a voz da torcida pode mudar decisões estratégicas no futebol. E é por isso que o Radar Peleja de hoje te conta como os torcedores do Bayern expulsaram um patrocinador. No dia 1º de julho de 2018, a Qatar Airways, uma das principais companhias aéreas do mundo, firmou um contrato de 5 anos para ser uma parceria Platinum do Bayern de Munique. O que para alguns era só mais um contrato milionário de patrocínio, para outros representava uma traição aos valores sociais que devem ser defendidos pelos bávaros. E isso gerou uma das maiores tretas da história entre clube e torcida. Para além da parceria econômica, aquele contrato era a representação de vários movimentos que estavam acontecendo no futebol mundial na última década, envolvendo a grande e crescente influência dos países do Golfo Pérsico, como Arábia Saudita, Catar e Emirados Árabes Unidos no esporte. Depois de virar sede da Copa, o Catar queria aumentar seu prestígio internacionalmente e se tornar uma grande referência em estrutura esportiva. Uma das estratégias para impulsionar essa visão era criar parcerias com gigantes do futebol europeu, como o Bayern, e foi a partir de 2011 que essa relação se estreitou. No intervalo da Bundesliga, por causa do frio intenso na Alemanha, o clube de Munique passou a fazer os treinos de inverno nas grandes estruturas do país. Já em 2016, eles anunciaram uma parceria com o Aeroporto Internacional de Hamad, em Doha, e em 2017 passou a estampar o patrocínio Qatari na manga da camisa. Apesar dos ganhos econômicos, durante todos esses anos de aproximação, os torcedores do Bayern criticavam a diretoria pelos negócios com o Qatar, principalmente por conta das denúncias internacionais de violação dos direitos humanos que rolavam lá. Do outro lado, empresários e diretores do Bayern argumentavam que estavam apenas se encaixando na indústria global do futebol moderno, que as parcerias representavam uma visão de negócios no esporte e que a aproximação entre empresas alemãs e investidores qatari eram incentivados pelo próprio governo alemão. O contrato de cerca de 20 milhões de euros por ano com a Qatar Airways, assinado em 2018, aumentou a revolta da torcida, que considerava que estava sendo ignorada pela diretoria e que a imagem do clube estava sendo manchada. Nas arquibancadas, os protestos ganharam mais força. Uma das faixas no estádio dizia: "Por dinheiro, nós limpamos qualquer coisa", fazendo referência ao CEO do clube, Oliver Kahn, e ao presidente Herbert Hainer. Mas o ápice da tensão foi durante a reunião anual geral de associados do Bayern em 2021, uma espécie de assembleia política para discutir os rumos do clube. O torcedor e advogado Michael Ott apresentou uma moção que deveria ser votada pelos associados, pedindo o encerramento da parceria com o Qatar, mas foi ignorado pela diretoria. A moção, apoiada pela maioria dos torcedores com direito ao voto, não foi nem considerada, e o presidente encerrou a reunião sem dar espaço para os associados falarem sobre o tema. Parte da torcida passou então a apontar a hipocrisia de uma das principais figuras da história do Bayern, Uli Hoeneß, que agora é presidente honorário. Hoeneß se tornou um grande crítico de times comprado por fundos de investimento árabes e já alfinetou publicamente o PSG e o Manchester City, mas quando confrontado pelo Michael Ott em relação à parceria do Bayern com a Qatar, ele disse que estava em uma reunião de um clube de futebol e não em uma assembleia da Anistia Internacional. As ações e falas dos dirigentes aumentaram as tensões entre os torcedores, que continuaram se manifestando. Tempos depois, a insatisfação deu resultado. Em 2022, o clube organizou reuniões para falar sobre a polêmica e organizações de defesa dos direitos humanos contribuíram no debate. Mesmo com a vontade da diretoria em continuar a parceria, em 2023, o Bayern decidiu amigavelmente não renovar o contrato com a Qatar Airways, cedendo à pressão da torcida. Apesar da resistência de pessoas poderosas dentro do clube e da influência do dinheiro, os torcedores conseguiram expulsar um patrocinador e mostrar a força de uma torcida dentro do futebol. E você, já tinha visto algo parecido antes? Comenta aqui embaixo, deixa o seu like, inscreva-se no Peleja e até o próximo Radar.